pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Adorar Ele, amém? Isso é clichê, todo mundo fala, mas todo culto, mas nós viemos adorar realmente, né? Nós viemos aqui, culto o nome já diz, né? Culto a Deus. Nós viemos de verdade fechar nossos olhos, adorar a Deus e agradecer, amém? Paizinho querido, Pai eterno, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Saímos dos nossos lares, das nossas casas, não para mais uma reunião, não para dizer que somos crentes, não para dizermos que nós temos um compromisso domingo à noite. Nós viemos para adorar a Ti, engrandecer, render louvores a Ti, ó Pai. Nada faria efeito, nada faria sentido se não fosse para Te adorar. Nós estamos aqui para isso, Pai. Abre nossas mentes, nossos corações, nós possamos oferecer o nosso sacrifício de louvor a Ti, Pai. Por isso nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos adorar, agradecer Ele. Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Amém.
entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompas, quero adorar, adorarei, adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompas, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso pra entrar. Ninguém adora mais sente por mim. A tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompas, quero adorar. Mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Mesmo sofrendo, quero adorar. Quero adorar. Deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar, adorarei, adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompas, quero adorar. Não me interrompas, quero adorar. Adorarei. Glória a Deus. Graças a Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. A igreja pode se colocar sentado, por gentileza. O irmão Joaci estará louvando o hino da harpa. Verdade. Pode, Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a harpa no hino de número 26, para nós louvarmos a Deus nessa noite mais uma vez. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como
passar o Jordão se ouvirá. Benfeitores que levam a morte, se constantes não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, em Jesus o fiel ouvirás. Se é glorioso pensar nas riquezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Pode ser, meus irmãos, amém? Convido os irmãos a estarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Por gentileza, peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 7 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo de número 7 em diante. Amém? Diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Irmãos, vamos orar a Deus, e como nosso pastor sempre faz, vamos orar pela nossa nação, orar por conta dessa pandemia, pelos nossos irmãos, que tem tantos irmãos nessa cidade, irmãos nossos de várias denominações, que estão doentes, que estão maus por causa do Covid, mas nós vamos orar a Deus, vamos interceder por Deus, por essa nação, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, para que Deus possa trabalhar no meio do seu povo, para que Deus possa agir no meio do seu povo, e que para que Ele possa abençoar o seu povo, amém? Curva a sua cabeça, Senhor Jesus. Em nome de Teu Filho, ó Deus, nós viemos à Tua presença neste lugar, Deus, nessa congregação, Pai, onde está reunida a Tua igreja, onde está reunido o Teu povo, Deus, onde está reunido aqueles que ainda um dia hão de herdar a salvação, Deus. Estamos aqui reunidos, Deus, intercedendo pelo povo, Deus, intercedendo pelos nossos irmãos, Deus, intercedendo, Deus, pelo nosso presidente, Deus, intercedendo pelos nossos governadores, intercedendo, Deus, pelos prefeitos, Pai, intercedendo, Deus, por cada um que exerce um poder político nesse país, Pai querido, para que o coração
coração de cada um, Deus, seja convencido, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que possam se arrepender dos seus pecados, para que possam se arrepender dos seus maus caminhos, Deus, para que possam se virar a Ti, Deus, e possam exercer o Seu poder e a Sua autoridade, Deus, debaixo da autoridade de Cristo, ó Deus. Oramos, Deus, pelos nossos irmãos, Pai, que estão passando por tantos problemas, Deus, que estão com tantas aflições e enfermidades, Pai. Oramos para que eles sejam curados, Deus, mas acima de tudo oramos para que a Tua vontade seja feita na vida deles, Pai, para que o Teu nome seja exaltado na vida deles, Pai, e para que em tudo, Pai, o Teu nome receba a glória, Deus, e o Teu Filho receba o louvor, Pai. Te adoramos, Deus, e oramos também, Deus, por essa reunião, Deus, para que o Senhor possa abençoar, Deus, para que nós possamos ir diante de Ti com corações, Pai querido, quebrantados, para que possamos adorar o Teu nome neste lugar, Deus, e para que Tu recebas a glória, o louvor e a honra, Deus. Te agradecemos em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Rubinho. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Por favor, tomai assento. Nosso pastor não está presente. Deixa eu tirar a máscara para ficar melhor para falar. Não pôde estar presente na segunda reunião, esteve na primeira. Ele não deixou o motivo pelo qual ele não estaria conosco, mas, por certo, era algo de muita importância, era muito importante. Ele foi atender a algum outro compromisso. Então ele não pôde estar conosco e deixou-nos a incumbência de fazermos o culto a Deus aqui essa noite. E eu creio que cada um que aqui veio trouxe o seu culto, trouxe o seu sacrifício, trouxe a sua oferta para Deus. Então, por favor, você está no culto. Eu sempre falo essa frase, né? O ambiente é de culto. Então, não esqueça de adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esta tarde, eu estava olhando um texto da Bíblia, só para nós fazermos menção acerca do culto, um texto da Bíblia que fala que Jesus estava entrando na cidade de Naim e a mulher, uma viúva, com uma multidão, saía da cidade de Naim para enterrar o seu filho. E daí eu me lembrei, eu não sei se é uma mensagem que está nascendo no meu coração, visto que essa semana nós vamos estar pregando em Araranguá, eu me lembrei que o encontro de Jesus com a morte, né? O encontro da vida com a morte, né? E a Bíblia nos fala que Jesus Cristo mandou que aquela multidão parasse, mandou que o enterro fosse parado e ele tocou no esquife e a pessoa ficou triste. Eu, mais ou menos assim, imagino, né, aquela mulher com dois tipos de problema. Um deles era sentimental e o outro era social. Porque visto que a viúva, elas eram meio desprezadas, tinham que ser meio que ser tratado por esmola naquela época, né? Ela ganhava algo do governo, então ela tinha um problema social e um problema também sentimental. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu problema esta noite? Você veio ao culto, irmão. E quando a gente vem ao culto, é para marcar encontro com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, independe do problema, porque para Jesus não existe problema que ele não pode resolver. Talvez você chegou triste, um problema emocional. Mexeram contigo. Essa semana eu fui abalado e tive um problema emocional. Mas eu estou no culto, eu tenho por certo que Deus há de falar comigo essa noite. Ei, Deus há de falar conosco essa noite aqui. E nós sairemos daqui diferente. Não existe problema que Jesus não possa resolver. Nós somos seres humanos e muitas vezes, irmãos, nós somos tomados por falta de fé, Cláudio Nery. Mas não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Sabe o que mais me impressionou? Foi apenas um toque. Foi apenas um toque. Jesus não disse. Ele repreendeu a morte. O menino se levantou, o moço se levantou, provavelmente ele olhou e agora vai cuidar da tua mãe.
vai tratar da tua mãe, vai providenciar as coisas da casa. Deus há de adentrar com providência na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio no poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Queridos, creia nessa palavra. O Cláudio vai estar pregando daqui a pouco. O intuito não é tomar o tempo da palavra dele, mas como o pastor sempre abre com uma palavra de introdução, eu achei por necessário trazer essa palavra, porque alguém, por certo, está precisando ouvi-la. Amém? Queridos, não chegou à nossa mão que alguma visita, alguma pessoa está nos visitando? Não chegou? Então, nós vamos cantar um hino com o conjunto e vamos nos cumprimentar um ao outro, daquele tipo, né, meio que com um soquinho, daquele tipo, mas nos cumprimentamos. Lembra que nós abraçávamos? Eu estou com vontade, eu estou com uma saudade de dar um abraço a alguém assim, aquele abraço que eu sempre gostei de dar, apertado. Mas agora vamos nos contentar apenas com um toque e dizer: ei, Jesus está aqui, Ele pode resolver o teu problema. E os responsáveis de fazer a coleta da oferta do Senhor, por favor, podem fazer assim, amém?
gente possa entregar o nosso sacrifício, a nossa adoração. Quantas pessoas nós conhecemos que não podem estar aqui? Uma simples gripe nos impede de estar na igreja hoje, não podemos mais estar. Uma simples gripe, mesmo que não seja Covid. Nós estamos aqui, somos privilegiados. Nós precisamos agradecer a Ele, render louvores a Ele. Aleluia. Estaremos orando. Senhor Deus e Pai, nós encontramos na Tua presença, já rendemos nosso louvor a Ti, a nossa graça a Ti. Tua graça nos basta, isso é o que importa. Então estamos aqui para render louvores a Ti, e já fizemos, mas também precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra,
nosso querido irmão Claudio Neri estará ministrando, que nós possamos abrir os nossos corações para que a palavra venha brotar no nosso coração, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a liberdade, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Gênesis 24, tome a sua Bíblia e abra por fineza. Gênesis, capítulo de número 24. Todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, mas alegre. Você sabia que isso é uma promessa de Deus para nós? Às vezes a noite é muito comprida, né? Sei quanto tempo faz que essa noite está durando na sua vida, né? Quanto tempo faz que essa noite tem te angustiado. Mas toma posse dessa promessa de Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, né, Joacim? A alegria chega, a alegria, essa é a promessa de Deus para nós. Segundo os estudiosos, tem na Bíblia 1260 promessas, e essa é uma delas, ok? Aquele relógio lá é 10h15, Rubinho. Eu estou sem relógio, temos um horário, deixa eu ver. Qualquer coisa você puxa aqui assim, é porque devido à Covid eu parei de usar relógio, né? Aí eu deixei meu relógio de ouro em casa. Aí a instrução era essa, então eu decidi, mas eu já estava muito acostumado com o relógio e a gente sente falta, não é verdade? Mas pelo cuidado, a gente deixou o relógio lá na gaveta. Queridos, felizes estamos, é um momento muito delicado, né? Mas a noiva do Senhor está aqui, a igreja do Senhor, e até aqui a boa mão de Deus nos sustentou, né? Como dissera Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom? Então, descanse o teu coração, fique comigo aqui, prometo ser muito breve, tenho certeza que Deus vai continuar ministrando ao nosso coração. Eu digo continuar, porque Deus já tem falado aqui nessa noite, tá bom? Gênesis 24, está escrito assim: era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Diga comigo, em tudo o Senhor havia abençoado. Amém? Tome assento, obrigado. Aleluia. Eu estava meditando em uma palavra essa tarde, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre decisões, sobre escolhas. Decisões, escolhas. Há 3 máximas na vida de um ser humano. A primeira máxima é: como vou viver aqui na terra? Segunda máxima: com quem eu vou viver aqui na terra? Terceira: onde eu passarei a eternidade? Eu passarei a eternidade. Queridos, sem dúvida, a história, a biografia de Abraão, conhecida por todos nós, sem dúvida, é uma das maiores referências de fé do Antigo Testamento. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, o pai da fé. Mas quando você discorre as seletivas páginas da história, você percebe e descobre outro título de Abraão. Ele é conhecido também como o amigo de Deus. Olha isso, que lindo isso, né?
Porque eu penso que o maior status que um homem e uma mulher pode ter é ser amigo de Deus, né? Como está a tua amizade com Ele? Está tudo em paz? Aqui, olhem para cá, queridos. Não se disperse. Você perde a mensagem, não se disperse. Como está a tua amizade com Ele? Né? Ó, lá vai o Abraão, o amigo de Deus. Olha isso, Davi, né? Que legal, que fantástico isso. Um homem ser reconhecido como um amigo de Deus. Um amigo de Deus. Amigo de Deus. E Abraão, Deus chama Abraão, ele não era nenhum garoto, ele já tinha 75 anos. Quantos anos? 75 anos, olha isso. Quando Deus o chama para andar na presença dele, Deus o chama para viver uma história com ele. Acho que eu já disse isso aqui. Deus não te chama para viver um momento, Deus nos chamou para viver uma história, né? É preciso entender isso, porque se você ou qualquer pessoa que quer viver só um momento com Deus, ele vai ter frustrações e decepções. Deus não te chama para viver um momento, Deus te chama ou te chamou para viver uma história. E Ele é dono da história, Ele escreve os capítulos da história. Você acredita nisso? De verdade? É? Então Ele está escrevendo a nossa história. Por mais que você não perceba, o medo te cerca, os pavores, Ele está no controle da nossa história. Ok? Aí você vai dizer, mas o mundo jaz no maligno. Não, Ele não está no controle do mundo. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja tem a direção do Espírito Santo. Ele não dirige o mundo, Ele dirige a igreja. Ele guia a igreja, Ele instrui a igreja, Ele fala a igreja, Ele direciona a igreja. O Espírito Santo habita na igreja. Em nós, gente. Sim ou não? Né? Somos a igreja, você é a igreja. Percebe isso? Está entendendo? Então é isso. E Deus chama Abraão com 75 para viver essa história. Então, Abraão começa ali a construir um relacionamento com Deus. Porque caminhar com Deus é uma construção. E você vai construindo. Os discípulos, por exemplo, constroem tanto, percebe o degrau, né? Percebe o nível, a hierarquia. Jesus uma hora chama eles de servo, ele chama-os de Senhor, mas daqui a pouco os discípulos vai dizer e conversa com Jesus, e Jesus diz, já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Olha o relacionamento. Qual o nível que estamos? Precisamos pensar sobre isso, né? Qual é o nível que estamos de relacionamento, de amizade? Como estamos construindo isso no decorrer dos anos, da nossa vida, da nossa trajetória? E Abraão vai construindo. Apesar de ser o pai da fé, ele também tem suas fraquezas, os seus erros, mas Deus tem uma promessa para ele, né? Deus tem uma promessa para ele. Quem tem uma promessa, quem tem uma palavra dita por Deus, caminha com segurança. Eu vou repetir. Quem tem uma palavra dita por Deus, caminha com segurança. Aleluia. No céu não há medo, irmão. Não, no céu não há pavor. Não. Então descansa o teu coração, porque você e eu, nós estamos debaixo de uma promessa, de uma palavra dita por Deus. Quero abrir um parênteses. Eu estava pregando em uma igreja, uma consagração de manhã, pouco tempo atrás, antes da pandemia. Eu estava numa guerra muito grande.
muitas angústias me cercavam. E naquela manhã foi uma manhã de quebrantamento, uma manhã de lágrimas. E eu acabei de ministrar, e eu estava ali no púlpito assim, na igreja em pé, os irmãos cantando, né? Aquele final que a gente faz assim, assembleando pentecostal. E eu estava ali orando a Deus, em comunhão com Deus, e uma criança muito pequena, saiu assim da igreja, no meio da igreja, subiu no púlpito, e veio assim, Davi, e deitou nos meus pés, deitou nos meus pés ali no culto, eu em pé ali, e ela ficou ali, totalmente entregue, totalmente descansando. E eu baixei a cabeça, comecei a olhar para aquela criança, e as minhas lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, porque o Espírito Santo começou a falar comigo ali, né? Descansa o teu coração nos pés do Senhor. Deus está cuidando de nós. Como um pai cuida de um filho, assim Ele está cuidando de você. Amém. Seja abraçado por Deus nessa noite. Deus está no controle da tua história. Deus está providenciando o teu futuro, a tua vida. Deus faz isso, gente. Deus cuida de nós. Parece redundante falar isso, mas não é simplesmente falar. Você tem que sentir esse cuidado, esse amor, esse carinho de Deus para com você, né? É importante isso. Era dia dos pais, uns domingos atrás aí, eu estava pregando ali na Balneário Gaivota, na sede ali de Balneário Gaivota, era culto dos pais. E eu me lembrei que quando na escola, Joaci, principalmente os meninos assim, você já ouviu aquela história assim, em classe de aula? Vai ter briga na saída? É assim? Existe hoje ainda, né, isso aí? De vez em quando, né? Então, ou outro já gritava, ó, eu te pego na saída. Já ouviu isso? Gente, era assim, ó. Eu sempre fui da paz, sempre fui pacífico, né? Gostava, mas de vez em quando acontecia umas encrencas lá. E aí, quando vinha um garoto assim do teu tamanho, que dava para enfrentar, você enfrentava, né? Era aquele bate-boca, aquela discussão de crianças, né? Nada assim de violências. Mas quando chegava um maior do que nós, que você olhava assim e dizia, não, esse daí não dá para encarar, né? Ou não dá para enfrentar, não sei como a expressão, né? A gente corria e dizia, eu vou chamar o meu pai. Complicou, irmão? Chama o pai, né? O pai chega para te socorrer. Tá difícil? O pai resolve. Chama o pai. Descansa, confia no pai. Porque o pai chega com o escape, o pai chega com a saída, o pai chega com o abraço. Ele se levanta para te defender, né? Olha, e vou dizer mais, pai é assim, o filho pode estar errado, ele defende o filho, sim ou não? Fala mal do filho dele, mas pode ser um drogado. Não fala do meu filho. Deus é um pai. E mesmo quando Ele exorta e corrige, Ele faz com justiça e com amor. Paias. Então saia daqui nessa noite, descansa o teu coração em Deus, confia e construa. É importante você construir esse nível de relacionamento, de amizade com Deus. Isso faz sentido para você? Está me entendendo? Amém? Aleluia. E os anos se passam. Passam-se 10 anos. Abraão tem 84 para 85 anos. E a promessa não acontece. Que a promessa é que ele seria pai de muitas nações. Quer dizer, então tinha que aparecer um herdeiro, filho, ou filhos, tinha que vir. E passa-se 10 anos, não acontece nada. O que Abraão faz? Abraão vai tomar uma decisão precipitada.
queridos, Abraão toma uma decisão precipitada. A vida é feita de escolhas, sim ou não? Perigo de tomar decisões precipitadas. Não é verdade? Por quê? Nossas escolhas, elas determinam o nosso sucesso ou nosso fracasso, nossa vitória ou nossas derrotas, sim ou não? Verdade? Eu já tomei decisões precipitadas, não é verdade? Já tomou decisões precipitadas? Fez uma compra que não devia fazer? Fez uma aliança com alguém que não devia ter feito? Se o pai da fé tomou decisão precipitada, gente, imagina nós, não é verdade? E aí a Sara, porque também sofre a influência da Sara. A Sara é a mulher e diz: ô Abraão, a gente está com quase 90 anos, vamos esquecer esse papo de promessa, esse negócio de construir relacionamento, de andar na presença de Deus. Quando tu está com a cabeça, a Agar está aí, jovenzinha e tal. Aí o Abraão, já com quase 85 anos, olhou para Agar e falou: vou fazer sacrifício, né? Joga a guria lá e tal. E aí ele tem um filho. E todos nós aqui, não precisa nem eu detalhar essa história, porque a gente sabe que essa decisão, essa escolha precipitada e errada, traz um monte de transtorno. Não é verdade? Decisões precipitadas. Querido, primeiro, a cabeça está quente, não tome decisão, não faça escolha. Descansa, espera, direção, na direção de Deus. E Abraão sofre uma série de problemas ali, com aquele filho e uma série de fatores. Interessante que mesmo Abraão tomando a decisão errada, Deus não desiste dele. Olha só que lindo isso, né? Fantástico isso. Porque a promessa, ela continua de pé. Só que Abraão vai ter que esperar de 75, ele vai esperar 25 anos, porque ele vai ter Isaac com 100 anos de idade. Ou seja, as consequências acontecem. Mas nem por isso Deus vai desistir de cumprir as promessas dele na sua vida. Então você fracassou, você errou, você tomou decisões precipitadas, mas a promessa de Deus está valendo, a promessa de Deus está de pé, na sua vida, na sua história, na sua casa, para a sua família, para a sua chamada. O tempo de Deus é perfeito. Diga comigo: o tempo de Deus é perfeito. Mesmo que você não perceba, que você não sinta, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E Abraão, ele aprende essa lição. Porque aqui, quando chega no 24, o versículo está dizendo: Abraão já avançado, idoso, avançado em anos, mas o Senhor em tudo o havia abençoado. Resultado de uma vida, porque ele constrói um relacionamento com Deus. Resultado em tudo, o Senhor o abençoou. Em tudo. O pai da fé. Querido, quem tem fé não ora pedindo, já ora agradecendo. É verdade? Quem tem fé não ora nem pedindo, já ora agradecendo. Nós precisamos ter fé, né? Confiar no Pai, em Deus, crer que a vontade dele é soberana, não é a nossa. Às vezes nós somos frustrados, somos decepcionados e não entendemos o agir de Deus na nossa história. Mas quando a igreja cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, o céu, tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu vou fazer a pergunta, quando eu chegar no céu vou perguntar para Jesus por que isso. Querido, você não precisa perguntar nada, porque o céu é a resposta para todos os questionamentos. A hora que eu estiver lá, você acha que eu vou me preocupar? É verdade? Então, queridos,
em tudo. Então tenha fé. Às vezes a gente vai, os jovens estão aí, alguns jovens, né? Às vezes a gente vai orar e não tem nem fé nem para fazer uma oração. Ô Senhor, me dá uma casinha. Ô Senhor, me dá um maridinho. Ô Senhor, me dá uma esposinha. Me dá um carrinho. Né? A Léo está aí, né? Está orando assim não, né, Léo? Queridos, não, né? A Léo está na fé de Paulo. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além. Meu Deus. O que Deus tem para nós é melhor. O que Deus tem para nós é maior do que a gente pode pensar. Decisões na direção de Deus. Gente, deixa eu te contar aqui. Fala lá. 8h25. Mais 5 minutos? É 8h30? Ah, é? Tá. Dá um toquezinho aí, qualquer coisa, se eu me empolgar aqui. Queridos, sabe, olha, eu vim de São Paulo, então faz 12 anos já, por exemplo, que eu estou aqui em Santa Catarina, em Criciúma, né? Cheguei de São Paulo, estou aqui congregando no Salete com os irmãos desde quando eu vim, né? É verdade? Os irmãos estão aqui. Queridos, eu tinha uma casa lá em São Paulo, né? Uma casa lá. Não era assim aquela coisa, uma casa, né? Construímos com muito sacrifício, eu e a Silvana. E eu sinceramente, era uma coisa que eu sempre tive no meu coração, esse negócio de pagar aluguel, eu não me sentia bem. E essa angústia me consumia, porque eu queria morar no que é meu. É uma decisão que eu tinha tomado. Não, Jesus, eu quero morar no que é meu, né? Eu quero ter um palmo de terra para dizer que é meu, né? E sabe, e nessa angústia, saiu um loteamento ali, aí eu fui lá, Joaci. Quanto é de entrada? Pá, dei a entrada. Aí fiquei pagando, quase um ano. Aí eu me apertei, deixei de pagar, entreguei o terreno, perdi o que eu tinha pago, prejuízo. Passou um tempo, saiu uns apartamentos ali, vai eu lá, dei entrada de novo. Apartamento, que não era nem apartamento, é um apertamento, né, irmão? Quer dizer, não era o que eu queria. Eu sabia que aquilo não era para mim. O cara que veio da roça, ele quer um palmo de terra para plantar um alface, ele não se conforma, não é verdade? Não é assim? Mas angústia, precipitação, as escolhas, olha só. Paguei. E daqui a pouco falei, eu não quero mais esse apartamento. Entreguei, tentei vender, não vendi. Perdi mais um monte de dinheiro. Entreguei o apartamento. Olha só, veja isso. Saiu outro apartamento, que para Próspera. Teimoso, né? Olha só, esse é perseverante, né? Perseverante. Teimoso não, perseverante. Fui lá, dei a mesma história, querido. Aí chega, né? Aí eu fiz igual Abraão, eu aprendi. Aí o Senhor, aí eu fui orar. Não que eu não orava, mas eu orei diferente. Eu disse, Deus, chega dessa angústia. Para quê? Eu falei, Senhor, olha a oração que eu fiz. Eu falei, o Senhor já preparou o meu terreno. Eu falei, é um terreno que eu quero. Para que eu estou atrás de apartamento? Eu falei, então a minha oração é o seguinte: o Senhor só me mostra, de uma forma muito natural, bem tranquilo, no tempo certo, o negócio tiver que acontecer, o Senhor só me mostra, aí eu tomo posse, né? Fiz essa oração, e irmão, e fiquei em paz. Falei, está lá alugada, com o dinheiro do aluguel lá, eu pago o aluguel aqui, e para quê? Essa angústia toda, não é verdade? Aprendi a lição. Aí um dia eu falei, bom, agora eu vou. Passou um tempo e fomos lá na casa da Lu, ali na casa da Lu, da irmã Lu, né? Irmã Lu. Cheguei ali e disse, Lu, a gente está aqui e sabe que eu não vejo um terreno aqui no Salete, mas a Silvana gosta tanto do Salete, que quer comprar um terreno aqui no Salete. Eu nem sei se eu tenho dinheiro para comprar aqui no... Aliás, eu não tinha R$1, na verdade. Falei, eu não tenho dinheiro para comprar, mas era aqui no Salete que a gente queria. Aí da casa da Lu ali na esquina, sabe quem eu estou falando, né? Irmã Lu?
ela apontou assim para a rua de baixo. Olha o terreno ali. Eu disse, não é possível, eu nunca vi esse terreno. Aqui na rua de baixo, gente, ali. Fui lá, olhei aquele terreno, Joaci. Ô irmão, quando é de Deus traz paz no teu coração. Quando é de Deus não traz confusão. E se é de Deus, acontece. Não força, não vai na tua força, vai na força de Deus, vai na mão de Deus, vai na direção de Deus. A coisa acontece, não é verdade? Aí eu tive também a minha fé, né? A minha fé, eu já andei no terreno. Porque crente faz essas coisas, né? Quem já fez isso? Irmã Marta. Crente faz isso, né? Eu andei no terreno, já fui orando. Disse, ô Jesus, estou tomando posse aqui desse terreno. E se for da vontade do Senhor, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Gostei do tal, amém. Beleza, liguei para o cara do terreno. O cara, não, quero 140 mil. Eu disse, tá bom, 140 mil. Ô Jesus, 140 mil. Ah, do céu, aquela crise, há uns 3 anos atrás aí, de ninguém vendia móvel, não teve? Enfrentamos isso daí. Aí peguei, botei a minha casa lá em São Paulo para vender. Falei, bom, o dinheiro da casa lá, eu não construo a casa aqui, mas eu compro pelo menos terreno. Aí os caras falaram para mim, cara, que ninguém está vendendo nada, ninguém está vendendo casa, ninguém está comprando nada. Coloquei para vender. Eu disse, se for da vontade de Deus, vai vender. Se não for, não vende, pronto. Eu estava muito em paz. 15 dias eu tinha vendido lá, tinha feito o negócio e tinha fechado aqui, paguei o terreno à vista. Olha só. Antes, o dia que eu fui ali e vi o terreno, Joaci, antes de dar R$1, antes de nada feito negócio, eu já passei lá na agropecuária, comprei uma muda de laranja. Falei, eu vou pôr a fé em ação aqui agora. Cheguei em casa ali no apartamento, com a muda de laranja. A Silvana, o que é isso? Eu disse, é para plantar no meu terreno. Aleluia, irmão, olha. Ela deu risada, né? Ela disse, meu Deus do céu. Você chupou laranja lá. Ela, aleluia. O Rubinho já chupou laranja, irmão. A glória a Deus. O terreno está pago. Eu construí a casa está paga. Não devo R$1, nem IPTU está atrasado. Porque Deus cumpriu a promessa, a bênção na minha vida. Nós estamos aqui. Sabe? O tempo de Deus é perfeito. Né? Então, não tem paz, sabe? Não tome decisões precipitadas na sua vida. Sabe por quê? Eu aprendi. Abraão aqui aprendeu. Sabe por que ele aprendeu? Nós vamos descobrir agora, estou terminando. Abraão, ele é idoso. Aqui não fala a idade dele, mas ele está muito mais, né? Aliás, dá para a gente descobrir a idade dele, porque Isaac aqui tem 40 anos. Se ele tem Isaac com 100, ele tem 140 anos. Abraão tem 140 anos. Isaac tem 40, não é? Isaac é um solteirão da Silva, não é nem um garotinho, solteiro, né? Solteiro. Conhece a oração do solteirão? Já te ensinei a oração do solteirão? Tem uns jovens aqui, eu vou ensinar. Vou ensinar a Cris. Dos 15 aos 25 anos, a oração é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dos 25 aos 30 anos, ele ora: esperei com paciência no Senhor. Dos 30 aos 35 anos, a oração é: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Dos 40 aos 45, dos 35 aos 40, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Dos 40 aos 45, a oração, o desespero já bate. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Dos 45 aos 50, ele ora dizendo: trazei também os cegos, os coxos, os aleijados. Davi, você não está fazendo essa oração não. Que a nossa oração seja: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia.
Abraão vai tomar mais uma decisão. E ele sabe que não pode errar, né? Porque a família de Isaac, ele precisa escolher a futura noiva de Isaac. É uma decisão, ele não pode errar. Gente, tem escolhas que a gente não pode errar. Decisões precipitadas. Olha o que ele faz, isso é fantástico. Ele chama Eliezer. Quem ele chama? Ele vai tomar uma decisão. Ele chama Eliezer. Quem era Eliezer? O servo mais velho da casa, aquele que cuidava das coisas de Abraão, da fazenda, dos rebanhos. Abraão era um homem rico, tinha ouro, tinha prata, tinha um monte de funcionário. Não fala nem funcionário hoje, fala colaboradores. Abraão tinha um monte de colaboradores. A empresa do Abraão estava grande. Gente, e Abraão vai tomar uma decisão. Ele chama Eliezer. Tá, o que tem? Diga comigo, Eliezer significa. Diga, Eliezer significa Deus me ajuda. Natanael, aleluia. Você entendeu por quê? Gente, vai tomar uma decisão, chama Deus para te ajudar. Deus quer participar das nossas decisões. Deus quer participar da nossa história. Deus quer participar das nossas escolhas. Está difícil? Eliezer está chegando. Deus vai te ajudar. A ajuda de Deus vai chegar. O socorro de Deus vai chegar. Vai chegar. Deus é o nosso socorro. Eu vou dizer, sabe que nessa trajetória, faz 25 anos que Jesus me encontrou, fazem 25 anos que Ele me abraçou, eu aprendi que muitas vezes, irmã Néia, o socorro chega de onde a gente menos espera. O teu socorro não vem da terra, irmão. O nosso socorro vem do céu. O nosso socorro vem do Senhor. Descansa o teu coração. O socorro de Deus chega no momento certo. Confia. Confia na direção de Deus. Confia na presença de Deus, no agir de Deus, no direcionamento de Deus. O Eliezer, Deus me ajuda. Quer ter sucesso, menino, menina, nas tuas escolhas? O segredo é chamar Deus para participar. Porque quando eu chamei, eu já tomei muitas decisões nesses 12 anos que eu estou aqui. E eu tenho tido sucesso nas minhas decisões. Estou muito feliz. Porque eu vim de São Paulo para cá já na direção de Deus. Eu disse, Senhor, eu vou deixar tudo aqui. Ô querido, deixa a tua família, deixa a tua mãe, teus irmãos, teus parentes, teus tios, e vem para um lugar que você não conhece ninguém. Eu me perdia na Avenida Centenário, mas eu fiquei orando há anos. Quando deu certo, desceu no coração, teve paz, falei, vamos embora. Pedi conta da empresa que eu trabalhava, de um posto de combustível, vim para cá. Trabalhei 14 anos em posto de combustível lá. Natal, Ano Novo, cansei de trabalhar. Nada contra, uma benção, graças a Deus. 14 anos trabalhei. Mas chegou aqui, eu disse, Senhor, eu não quero mais trabalhar em posto. Você está lá no posto trabalhando, num horário que os irmãos estão no culto, horário do culto, sei lá, meu Deus, os irmãos estão cantando ainda a harpa agora. Ah, Jesus, o pregador vai começar a pregar. E você trabalhando, o desejo de estar no culto, né? Não é assim? Não é verdade? Quando a gente está num horário assim, eu vim para cá, orei a Deus e tal, não sei o quê. Gente, Deus abriu uma porta para mim, trabalhar com medicamentos. Mas o que eu entendia de medicamentos? Não entendia nada, né?
conhecia só Dorflex. Fui fazer uma entrevista, o cara olhou para mim, primeira entrevista, falou: rapaz, você não entende nada. Eu falei: não entendo nada. Falou: tem um outro cara que tem um monte de experiência, anos, trabalha no setor. Aí ele olhou para mim e falou: eu gostei de ti, eu vou te dar oportunidade. Eu falei: beleza, abracei. Deus abriu a porta. Deus faz isso, né? Irmão, faz 12 anos que eu estou aqui, e o Senhor tem usado de misericórdia. Deus tem me dado muitos amigos aqui, irmãos, né? Parece mensagem de fim de ano essa que eu estou pregando, né? Mas a gente não pode se abraçar mais, mas quero fazer uma declaração aqui: eu amo vocês, amo essa igreja, tá bom? De verdade. Fazem 10 anos que eu trabalho na maior distribuidora de medicamento desse país. Não disse, eu disse a maior. A maior. A maior. Deus cuida da tua história. Abraão é abençoado, encontro com Eliezer, aquela coisa toda, com a Rebeca, enfim, você já sabe. Isso aqui é legal até para pregar sobre os jovens, né? Sobre o namoro da Rebeca com Isaac. Não é o caso aqui, eu quero terminar, até porque já está bom, o horário já está bom. Queridos, mas eu ainda lembro do Daniel ali, do Daniel 1:8. Ele fala um pouco sobre isso. Ele vai dizer assim: e Daniel propôs no seu coração, ou alguma tradução vai dizer, e Daniel decidiu em seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Diga comigo, ele estava decidido. Decidido. Decisão. Decisão. Longe de casa, longe da pátria, mas ele estava decidido. Honrar a Deus. Ele colocou no coração dele: eu decido honrar a Deus. Estou na Babilônia, vou honrar a Deus. Era uma decisão. Ele já tinha tomado a decisão. Longe de casa, longe do pai, longe da família, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do centro da adoração, na Babilônia. Eu decido honrar a Deus. O Daniel tinha decidido. Sabe? Quem não decide tem que ficar decidindo toda hora. Ai, não sei, o que eu faço? Não sei se eu vou ou não sei se eu fico. Não sei se eu peco ou não sei se eu não peco. Não sei se eu subo ou não sei se eu desço. Não sei se eu sou crente ou não sou crente. Aí você fica tentando decidir todo dia. Daniel já tinha decidido. Entendeu? Ser decisão, ter comunhão com Deus. Gente, não é ser perfeito, não é ser um crente santarrão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus insiste com nós. Deus ama a gente. Deus não desiste de nós. Se Abraão foi o pai da fé, fracassou, mas Deus cumpriu as promessas na vida dele, na família dele. Deus não desiste de você, né? Então as promessas de Deus estão de pé. Decida no seu coração a honrar a Deus. Decida a honrar a Deus. Decida a ser melhor. Não ser perfeito. Estou falando de perfeição, estou falando de progresso. Decida em seu coração amar a Deus. Decida ser um filho melhor. Decida ser um pai melhor. Decida ser um obreiro melhor. Decida ser um irmão melhor. É uma decisão que nós tomamos. E quando você toma a decisão de servir a Deus, que um dia você tomou, Deus honra, né? Porque a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Deus te honrará. Deus te honrará. Vamos estar em pé? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Descansa o teu coração na presença do Pai. O Pai é aquele que nos ama, né, irmãos? Eu acho que falta palavras. O carinho de Deus para conosco, o cuidado de Deus para conosco, né? O Pai
Jesus vai dizer: vós sendo os maus, olha isso, né? Sabe dar coisas boas aos vossos filhos? E ele diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Olha isso. Quanto mais vós, homens de pequena fé, o Pai Celestial sabe de todas as coisas. Olha isso. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Nós vamos orar. Então, coloque diante do Pai, diante de Deus, teu propósito, a tua petição. Peça a Deus direção. Descansa o coração em que todas as decisões da sua vida que você for tomar, em todas as áreas da sua vida. Eu vou mudar de igreja. Ora a Deus, né? Você já viu muita gente que saiu daqui, nem na igreja está mais. Conhece? Não precisa nem falar. Por quê? Porque sai fora da direção, Rubinho. Não é verdade? Eu vou vender a casa. Direção. Eu vou vender o cachorro. Direção. Deus quer participar das nossas decisões, irmãos. Não exagero. A gente só precisa entender que às vezes a gente perece porque a gente fala demais, né? Que a gente fala coisas despreciadas, não era para falar, não era para fazer, não era para tomar aquela decisão. A gente toma, depois a gente sofre as angústias. Mas chegou Eliezer, chegou para te ajudar, para te dar direção, te abençoar. Fecha os olhos. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela Tua direção. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, da nossa história, da Tua noiva, da Tua filha, do Teu filho, Senhor. Tu és o Deus que está providenciando o nosso futuro. Tantas incertezas, tantas angústias, tantas lutas, mas Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia. Nós descansamos na Tua presença, nós descansamos nos Teus braços, Pai. Oh, nossos anseios, nossas preocupações, nossos medos. Toma agora, Senhor. Ajuda essa menina, ajuda essa mulher, tua filha, teu filho, Pai. Traz o socorro, traz o escape, traz a bênção, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família. Querido Pai, nós decidimos no nosso coração nessa noite te agradar, te amar, te servir, estar contigo na Tua presença. Nós te adoramos, Senhor. Seja abençoado, seja abraçado pelo Pai. Se tudo está difícil, louve a Deus. Vamos cantar, se você sabe, canta, tá? Se estás desesperado, louve a Deus. Porque quando você louva, o Pai trabalha ao teu favor. Se o mar está na frente, louve a Deus. Glória a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais
pela fé. Adore o nome do Senhor Jesus. Nós tivemos um encontro com Deus aqui essa noite, um encontro com a palavra. Por certo, Deus falou ao nosso coração. Não toma decisão sem antes consultar a Ele. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as Adore o nome do Senhor Jesus. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores. Não há dificuldade que há de parar o povo de Deus. A nossa jornada há de continuar, porque Deus é conosco. Deus é contigo, mulher. Deus é contigo, homem. Deus é contigo, jovem. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Você está essa noite aqui louvando e Deus está resolvendo o teu problema lá na tua casa. Você está louvando e Deus está entrando no teu interior, está tocando no teu corpo, está tocando na tua alma, está tocando em áreas invisíveis que ninguém vê, porque Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E você Nós já vamos encerrar, pode se manter de pé. Mas a palavra de Deus, ela é tão penetrante, né? Ela é tão afiada. Ela é comparada como uma espada de 2 fios. Nós não sabemos o que ela produziu aqui essa noite. Mas você sabe. E Deus sabe. Ela pode estar fazendo coisas tremendas, coisas não visíveis aos nossos olhos. A palavra foi pregada aqui do jeito dele, né? Bem mansinho, bem diferente do meu, assim, gritando, espalhar para todos. Cada um prega do seu jeito. Mas só você e Deus sabe o que ela há de produzir. Amém, irmãos? Irmão, vamos falar aqui dos avisos, as atividades cotidianas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no domingo da mesma forma, continua tudo da mesma forma, não chegou nada diferente aqui para nós. Amém? Então nós vamos receber aqui a bênção apostólica e nós vamos embora para nossa casa abençoado. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos dizem amém. Vá com Deus, Deus abençoe.